No cenário glacial da Sibéria e no crepúsculo melancólico do Império Russo, os ventos cortantes e a interminável dança das sombras sobre as auroras boreais anunciaram o surgimento de uma figura profundamente enigmática. Grigori Efimovich Rasputin, oriundo de uma humilde aldeia remota, transcendeu as fronteiras do ordinário para adentrar os salões dourados do Palácio de Inverno, onde o sagrado e o profano se entrelaçavam em um jogo de poder e mistério. Mais do que um mero camponês ou curandeiro ambulante, Rasputin se autoproclamava um homem de Deus, unindo a fé popular e tradições místicas numa expressão única que desafiava a compreensão dos que o cercavam. Sua ascensão, carregada de lendas e reverberações perturbadoras, dividiu opiniões. Para alguns, ele era a encarnação de um visionário, dotado de uma sensibilidade espiritual extraordinária, capaz de enxergar além do véu do comum. Para outros, um intermediário das forças ocultas, um artífice do destino que manipulava os ânimos dos poderosos com uma influência quase inefável. O nome Rasputin ecoa até hoje como um sussurro conspiratório nas brumas da memória histórica, simbolizando os últimos e conturbados dias da dinastia Romanov. Sua presença continua a despertar um fascínio sombrio e contraditório, refletindo um período de transição onde fé, superstição e intrigas políticas se fundiam para esculpir o destino de um império. Assim, a trajetória de Rasputin se impõe como um dos episódios mais enigmáticos e perturbadores da história russa, onde cada detalhe de sua vida reverbera com o peso de um legado carregado de mistério e inquietude. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. A história de Grigori Rasputin começa nas entranhas gélidas da Sibéria, na aldeia de Pokrovskoye, situada na margem do rio Tura, na província de Tobolsk, uma região marcada pela rusticidade e pelo isolamento. Foi ali que, em 21 de janeiro de 1869, nasceu aquele que décadas depois seria visto como um dos homens mais misteriosos e controversos da história russa. Filho de Efim e Anna Rasputin, camponeses devotos, Grigori cresceu imerso na religiosidade popular e nos contos de milagres que circulavam entre os mujiques. Sua educação formal foi tímida. Chegou a frequentar brevemente a escola na paróquia local, mas nunca aprendeu a escrever fluentemente, dependendo de escribas por toda a sua vida. No entanto, mesmo em sua infância, Rasputin já era considerado uma figura estranha. Inquieto, introspectivo, propenso a momentos de êxtase e supostas visões. Alguns moradores da aldeia murmuravam sobre seus olhos hipnóticos e seu dom perturbador, embora fosse ao mesmo tempo acusado de pequenos delitos e comportamentos inapropriados. Seu nome, aliás, passou a carregar interpretações dúbias. Rasputin pode ser traduzido do russo antigo como depravado ou do caminho torto, um presságio talvez, ou uma injustiça etimológica. Foi apenas em 1897, aos 28 anos, que Rasputin experimentou o que descreveu como uma revelação espiritual. Após uma crise pessoal, abandonou a esposa e os filhos por um tempo e partiu em uma peregrinação que levaria por diversos mosteiros e santuários ortodoxos. Um dos locais mais marcantes dessa jornada foi o mosteiro de Verkhoturi, onde teve contato com monges ascetas e um estilo de vida contemplativo e penitente. Durante essa fase, também circulavam rumores sobre a aproximação com os Kilisti, uma seita mística russa conhecida por práticas de êxtase religioso, flagelações e danças rituais. Embora essa ligação nunca tenha sido comprovada documentalmente, ela foi usada mais tarde por seus detratores para insinuar escândalos morais e desviar o foco de sua crescente influência política. Durante anos, Rasputin percorreu os caminhos poeirentos e nevados do interior russo, falava com camponeses, curava feridas, abençoava colheitas, acalmava enfermos. Sempre dizia não ser padre nem monge, mas sim um servo de Deus que escutava vozes do alto.
Sua fama de curandeiro e profeta foi crescendo ao mesmo tempo em que se aprofundava sua relação com o imaginário popular de um homem santo, capaz de tocar o divino e interceder pelos aflitos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Em 1903, Rasputin chega à cidade de Kazan, onde passa a ser notado por figuras da Igreja Ortodoxa e da aristocracia regional. Mas é em 1905 que sua trajetória dá uma guinada definitiva. Após ser apresentado a círculos religiosos influentes da capital imperial, sua reputação de homem dotado de dons místicos chega até a imperatriz Alexandra. A czarina, profundamente religiosa e atormentada pela condição de seu filho Alexei, herdeiro do trono e portador de hemofilia, via na sua fé a última esperança. Quando Rasputin foi convocado ao palácio e em 1907 acalmou uma das piores crises hemorrágicas do menino, o encantamento da família Romanov foi imediato. Embora não haja evidências de intervenções sobrenaturais, historiadores modernos acreditam que Rasputin tenha orientado a suspensão de medicamentos como a aspirina, que agravam hemorragias. Ainda assim, para a czarina, aquilo foi um milagre. A partir de então, Rasputin tornou-se figura constante nos corredores da realeza, conquistou a confiança de Alexandra, aconselhava em assuntos religiosos e políticos e dizia agir segundo instruções divinas. Sua influência era tão grande que interferia em nomeações de ministros e decisões de Estado, especialmente após 1915, quando o czar Nicolau II partiu para liderar as tropas na Primeira Guerra Mundial. Com a ausência do imperador, a percepção pública era de que Rasputin e a czarina governavam a Rússia de fato, uma imagem que inflamava os ânimos da Duma, da nobreza e dos militares. Em 1912, durante uma nova e grave crise do czarevich, Rasputin, que se encontrava distante, enviou um telegrama à imperatriz afirmando que o menino não morreria. Inexplicavelmente, a saúde de Alexei melhorou e com isso a aura sobrenatural de Rasputin se consolidou ainda mais. Mas nem mesmo a sua fama e os milagres impediram que os ventos da conspiração se aproximassem. Em 29 de junho de 1914, Rasputin sofreu um ataque brutal por parte de uma mulher chamada Kionina Guzeva, que o esfaqueou no abdômen à porta de sua casa na Sibéria. Ele sobreviveu, mas ficou meses debilitado. O atentado, no entanto, apenas reforçou a narrativa de que forças malignas tentavam impedir a sua missão divina. Se esse mistério mexeu com você, deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Entre 1915 e 1916, o ápice de sua influência coincidiu com o aprofundamento do colapso do regime. Rasputin se tornou o bode expiatório dos males do império. A escassez, as derrotas militares e o descontentamento social eram em parte atribuídos à sua presença maligna no centro do poder. Sua queda parecia inevitável. Na noite de 30 de dezembro de 1916, Rasputin foi atraído ao Palácio Yusupov, residência do príncipe Félix Yusupov, sob o pretexto de um encontro social. O que seguiu permanece envolto em mistério e contradições. A versão mais difundida, relatada pelo próprio Yusupov, diz que Rasputin teria ingerido vinho e bolos supostamente envenenados sem apresentar sintomas. Em seguida, foi alvejado por tiros, mas ainda assim tentou escapar. Foi então golpeado e por fim lançado no rio Neva, onde teria finalmente sucumbido. No entanto, laudos médicos da época indicaram sinais de afogamento e hematomas diversos, alimentando assim a narrativa de que Rasputin resistiria a todas as tentativas de ser eliminado. Seu corpo foi encontrado em 3 de janeiro de 1917 sobre o gelo do rio. O enterro foi realizado em segredo sob forte vigilância. Poucos meses depois, a Revolução de Fevereiro estouraria, pondo fim à monarquia russa. Em 1918, todos executados. Coincidência ou não, Rasputin teria feito uma profecia sombria. Se eu morrer pelas mãos dos nobres, nenhum de vocês sobreviverá por mais de 2 anos. A queda do império e o destino trágico da família imperial selariam talvez o último e mais perturbador dos seus presságios.
Rasputin deixava para trás não apenas uma vida cercada de controvérsias, mas também um legado que mais de um século depois ainda reverbera como um enigma insondável da história russa. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. A vida de Grigori Rasputin permanece como um dos capítulos mais enigmáticos e inquietantes da história moderna. Ele não foi apenas um homem, foi um fenômeno, surgindo dos confins da gélida Sibéria, longe dos centros de saber e influência, sem educação formal ou linhagem nobre. Rasputin rompeu todas as barreiras sociais e religiosas para se tornar uma figura central no coração do Império Russo. Seu caminho até a corte dos Romanov não foi pavimentado pela razão ou pela política, mas por uma combinação desconcertante de carisma místico, fé fervorosa e um poder de influência que ainda hoje escapa à plena compreensão. Rasputin não era simplesmente um curandeiro popular. Em um período marcado pela instabilidade política, crises sucessivas e a crescente perda de confiança na monarquia, ele se tornou símbolo de tudo que havia de errado, de tudo que permanecia inexplicável. Idolatrado por camponeses e temido por nobres, ele era visto por alguns como santo, por outros como demônio. Sua presença ao lado da czarina Alexandra, especialmente nas questões ligadas à saúde do jovem czarevich Alexei, gerava espanto e escândalo. Para muitos, sua influência espiritual era genuína. Para outros, tratava-se de um jogo hábil de manipulação emocional e política. A morte de Rasputin não encerrou o mistério. Ao contrário, apenas o aprofundou. A sucessão de eventos confusos e quase sobrenaturais relatados na noite do assassinato só serviu para reforçar a aura mitológica em torno de sua figura. Foi envenenado, baleado, espancado e, segundo alguns, ainda lutava por sua vida ao ser lançado no rio. Um corpo que, mesmo diante da brutalidade, parecia se recusar a ceder. Para muitos, isso não era apenas resistência física, mas a prova de que Rasputin não era apenas um homem, mas algo mais, um arauto de forças que ultrapassavam os limites da compreensão humana. E como se não bastasse o mistério em vida e morte, sua profecia final, a de que se fosse morto por nobres a dinastia Romanov ruiria, pareceu se cumprir com precisão sombria. Poucos meses após seu assassinato, a revolução varreu o trono russo e a família imperial encontrou seu fim no porão em Ekaterimburgo. Grigori Rasputin permanece mais de um século depois como uma presença incômoda na memória histórica, um espelho sombrio dos medos, esperanças e irracionalidades que permeiam todas as eras de crise. Santo ou charlatão, Marte ou manipulador, um homem que saiu dos campos siberianos para sussurrar aos ouvidos da imperatriz ainda desafia historiadores, religiosos e psicólogos. Uma figura cuja lenda, longe de ser apagada, apenas cresce com o tempo, lembrando-nos de que, por mais que tentemos racionalizar o passado, ele nem sempre está disposto a se deixar decifrar. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.